Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa série de tutoriais sobre o básico do Robot Framework. E nesse tutorial de hoje, a gente vai trabalhar com o BDD. Lembrando que o objetivo dessa aula não é mostrar para vocês como construir o BDD, qual é o seu conceito e como aplicá-lo. É apenas ensinando a vocês a como inserir o BDD dentro do contexto do Robot Framework, dentro do contexto dos passos e dos cenários de teste, tá? Se você não sabe o que é BDD, eu vou indicar aqui para vocês nos comentários alguns vídeos e também alguns artigos que vocês podem ler para poder tentar entender o conceito e também como aplicar. Depois disso, vocês voltam para cá para a gente colocar a mão na massa no Robot Framework. Bom, vamos saindo aqui do Prezi e vamos para o nosso VS Code. Hoje, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter o seguinte cenário de teste. A gente vai acessar o site do YouTube, vai buscar por uma música ou por um vídeo qualquer, vai dar play nesse vídeo e vai aguardar ele executar e fechar a página. É somente isso. E a gente vai utilizar o BDD para descrever esse cenário de teste. Então, para isso, vocês podem criar um arquivo novo dentro da nossa mesma pasta aqui, em que a gente está criando nossos testes. E eu vou chamar de bdd.robot. Aqui, a gente não vai copiar e colar, tá? Dessa vez, deixa eu limpar o nosso terminal. A gente não vai copiar e colar dessa vez, tá? Eu vou escrever a estrutura aqui para a gente revisar qual seria a estrutura básica do Robot Framework. Settings, Variables, Keywords e Test Cases. Prontinho. E aqui em cima, a gente vai importar a library do Selenium, que é a que a gente está usando. Cuidado com a indentação novamente, tá? Salvo o arquivo. Pronto. Agora, a gente vai focar primeiro nessa parte aqui de Test Case, que é onde a gente vai construir o nosso cenário de teste, tá? Então, a gente vai ter aqui o cenário 1, que vai ser executar vídeo no site do YouTube, tá? O mais detalhado que a gente puder. E aqui dentro, identando, a gente vai construir as nossas keywords. Como encaixar o BDD aqui? A gente sabe que o BDD ele tem algumas palavras reservadas, que são o dado, quando e então, tá? No caso do Robot Framework, ele tem sim algumas palavras reservadas para o BDD, porém em inglês. Ou seja, se a gente quiser utilizar as palavras reservadas para o BDD dentro do Robot Framework, a gente teria que utilizar o given, o when, o and e o then, porque é isso que o Robot tem, né, de palavras reservadas. Nesse caso, a gente teria que escrever aqui o nome da nossa keyword, né, o resto do nome da nossa keyword, que poderia ser dado, né, given, que eu acesso o site do YouTube. Só que não fica tão bacana, até porque a gente está num contexto em português e a ideia do BDD é que qualquer pessoa consiga pegar aqui os seus passos e reproduzir. Obviamente que se você trabalha num time em que o pessoal fala inglês, pode ser muito mais lógico você escrever os seus passos de BDD, né, os seus cenários em inglês. É muito mais lógico. Mas, se a gente for levar em consideração que estamos no Brasil e num contexto em que a maior parte do seu time vai falar português, então não faz muito sentido a gente misturar os dois idiomas. Até se o seu time falasse inglês, né, na maioria, seria mais lógico você escrever tudo em inglês. Então, o que acontece? Para a gente utilizar o BDD padrão português, a gente tem que utilizar
isso aqui, ó, mudar a palavra por quando. Quando digitamos, na verdade, ou digito, né? Porque eu tô falando eu ali, quando digito o nome da música, tá? E a gente poderia criar assim. Mas o que que acontece? Se a gente for criar as keywords personalizadas referentes a isso aqui, se a gente for criar dessa linha 14 aqui, a gente só copiaria a partir daqui, tá? E se a gente fosse criar essa keyword personalizada aqui, a gente teria que copiar tudo isso aqui. Aí você me pergunta, por que isso aqui, Bianca? Bom, como eu expliquei, o given, ele é uma palavra reservada para o BDD no Robot Framework, tá? Então, por isso que o nome da minha keyword, nesse caso aqui, é somente a partir do que aqui, tá? Ele só é a partir do que. Ele não é a partir do given. O given é uma palavra reservada do Robot Framework. Já aqui na linha de baixo, quando a gente tem o quando, ele não é uma palavra reservada do Robot Framework para o BDD. Ele é apenas uma palavra que compõe o nome da nossa keyword. Então, a gente tem que copiar tudo isso aqui quando for colocar aqui uma keyword personalizada. Porque o quando, de fato, faz parte do nome da nossa keyword. Já o given não, porque ele é uma palavra reservada, tá? Então, a gente só faz substituir todos esses nomes aqui em inglês para português, tá? Vou colocar mais um i aqui que a gente vai precisar no nosso cenário. E então, e aqui em cima a gente acrescenta o dado, tá? Então, a gente só faz continuar aqui a escrita do nosso BDD. Quando digito o nome da música e clico no botão buscar e clico no na primeira opção da lista, então o vídeo é executado. Pronto. Aqui a gente já concluiu a escrita do nosso BDD. Cenário 1, executar vídeo no site do YouTube. Dado que eu acesso o site do YouTube, quando digito o nome da música e clico no botão buscar e clico na primeira opção da lista, então o vídeo é executado. Nosso BDD aqui está pronto, tá? Agora a gente precisa montar a outra parte do nosso teste. Nesse caso aqui, a gente vai pegar todas essas keywords e colocar aqui, porque vocês já sabem que a gente vai trabalhar com base nelas para construir o nosso teste de fato. Então, a gente vai separar elas aqui. E vamos trabalhar também na parte de variáveis. Porque em variáveis, a gente vai colocar uma variável para colocar o nome da música, que a gente vai digitar. Vai também colocar o URL browser, que a gente vai estar utilizando. E também mapear os elementos que a gente vai utilizar no teste. Então, a gente vai colocar aqui um comentário, tá? Lembrando que para comentar no Robot Framework, vocês colocam um sharp. Vou demonstrar aqui. Vocês podem colocar um sharp no início da linha, que ele pega e vai comentar aqui a linha. Nesse caso, a gente vai colocar um sharp aqui e vai colocar o nome do que a gente vai fazer agora. Aqui eu vou colocar os dados do meu teste. Então, eu vou colocar aqui os dados do teste e vou criar minha variável para o nome da música. Aqui vai ser onde eu vou informar o nome da música. Eu vou pesquisar pela seguinte música. Pronto. Agora, a gente vai colocar as variáveis de configuração, que vão ser a URL e browser, tá? E aqui a gente vai colocar os elementos. Bom, como a gente vai trabalhar com o YouTube, eu vou abrir aqui uma guia anônima, porque a página que vai abrir no Robot Framework é um YouTube totalmente vazio. Então eu vou tentar me aproximar o máximo que eu puder daquele website que a gente vai abrir, tá? Então eu vou abrir o YouTube aqui, sem login, sem nada.
Então, a gente vai pegar essa URL e colocar lá. Lembrando, a URL tem que ser completa, tá, pessoal? Com HTTPS. A gente vai informar aqui. E o browser que a gente vai utilizar, vocês já sabem que é o Google Chrome. Pronto. Agora a gente precisa mapear os elementos. Dessa primeira página, a gente vai mapear esse input aqui e esse botão de buscar, tá? Então, vamos lá. O primeiro vai ser o input pesquisa e o segundo button pesquisa, tá? Vai ser isso aqui. E agora a gente vai montar o XPath deles. Vocês já sabem como é que monta o XPath, tá? Mas eu vou estar fazendo aqui para vocês praticarem um pouco mais. Aperta F12. Se vocês não viram ainda a aula de XPath, eu recomendo que vocês voltem lá, caso não estejam entendendo o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, a gente vai clicar nessa barrinha e selecionar o input aqui. Observem que onde a gente digita texto é o input. Quando eu selecionei isso aqui tudo, ele está me mostrando que é uma div. Conseguem ver? Só que a gente precisa do input. Então, vão procurando aqui até a opção ser input. No nosso caso, é esse aqui. Então, a gente clica aqui. Como esse input aqui ele tem um ID, então fica bem simples da gente construir o XPath dele. Podem dar um Ctrl F aqui. Vai ser bem simples, só vai ser input. Prontinho. XPath concluído. E a gente vai colocar ele aqui agora. Vamos agora construir o XPath do botão pesquisa. Tá. Lembrando que, majoritariamente, busquem por clicar no button. A gente tem a opção também de clicar no ícone, só que percebam que o ícone ele não tem nada assim, né, de relevante que torne-o único. Já o botão aqui pesquisar, como a gente pode ver acima, tem a ID, tem a Real Label que a gente pode utilizar também, então fica muito mais fácil se a gente montar o XPath com base nele. Clica duas vezes, Ctrl A, Ctrl C, para copiar tudo isso. Esse aqui também é bem simples de montar, button. Pronto, nosso XPath está montado. Então, a gente já mapeou essa primeira página aqui. Agora, a gente vai mapear a segunda página. Podem pesquisar por um vídeo qualquer nesse primeiro momento. Eu vou pesquisar pelo Ed Sheeran, mas só para a gente poder mapear os elementos dessa página aqui. O que é que eu quero fazer? Eu quero sempre clicar no primeiro elemento das minhas buscas. Então, nesse caso, eu vou optar por clicar nesse título aqui, sempre. Vocês podem tentar criar o XPath disso aqui, ou de outras coisas, enfim. Eu vou optar por criar o XPath sempre do primeiro título. Então, a gente volta aqui para o F12, clica na nossa ferramenta e vem para cá. Percebam que ele não tem nada que seja bom o suficiente para a gente criar o XPath. Por quê? Porque o Area Label dele tem um texto específico e como a gente vai fazer uma busca dinâmica, né, que vai estar sempre mudando, não faz sentido a gente pegar nada que tenha texto, até porque tem texto de uma música específica. O que a gente pode fazer é pegar pela classe aqui e ver se tem mais de um elemento. Se tiver mais de um elemento, então a gente vai fazer com que ele pegue sempre o primeiro elemento com aquele XPath, tá? Uma coisa interessante também, que vocês vão se deparar bastante durante a jornada de vocês na automação web, são essas tags personalizadas, tá? Esse elemento aqui não é padrão HTML, porém, alguns sites grandes, né, como por exemplo YouTube ou outros como Facebook, provavelmente vão ter tags próprias, como é o caso do YouTube aqui, que tem essa tag própria deles, não é um elemento HTML padrão. Como é mais complicado de escrever isso aqui, eu vou abrir o bloco de notas para a gente criar nossas keywords lá e depois passar, tá? Começar com o padrão //, Ctrl C, tá? Arroba, vou dar 2 cliques na classe, copiar tudo, colar aqui e fechar. Pronto. Nosso XPath a princípio está pronto. Vamos colar ele aqui. E observem que a gente tem
48 títulos aqui na página. Ou seja, a gente tem aqui 48 resultados da pesquisa. Mas a gente só quer que ele selecione o primeiro título. O que a gente faz? A gente vai dizer que a gente quer que ele selecione o primeiro elemento com esse XPath. Como a gente faz isso? Bem simples. A gente vai colocar um parênteses ao redor, né? Envolver todo esse XPath aqui com um parênteses, abrir colchete, fechar colchete e aqui informar o número. No nosso caso, a gente quer o número 1, que vai ser o primeiro título aqui. Mas poderia ser 48, poderia ser 30, 30, enfim, tá? Deixa eu voltar aqui que eu acabei fazendo alguma coisa. Pronto. Poderia ser 30, enfim. Tá? Mas no nosso caso aqui é o número 1, que é esse título aqui. Sempre vai ser o título do primeiro elemento que aparecer na página. Então, o nosso XPath aqui está pronto. Só copiar, voltar para cá e mapear nosso elemento, que vai ser o primeiro. E agora, a gente precisa mapear o último XPath, tá? Que vai ser a verificação. Clica aqui no vídeo. A gente tem que ver uma verificação. Porque o que garante a gente que esse vídeo abriu? Então, a gente precisa pegar algum elemento dessa página aqui do vídeo aberto para poder confirmar se de fato ele apareceu, para aí sim entender que nosso teste passou. Nesse caso, vocês podem pegar qualquer elemento dessa página aqui, como por exemplo o botão inscrever-se, de preferência que seja um elemento que não tenha dados específicos daquela música. Nesse caso aqui, eu descartaria isso aqui, né, que é o título, o canal, e também esses botões aqui de gostei e não gostei, porque tem dados específicos da música. Vocês podem utilizar aqui esses botões compartilhar e salvar, ou o próprio botão inscrever-se. No meu caso, eu vou utilizar o botão compartilhar. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E vamos ver aqui. Ele tem um ID. Deixa eu aumentar aqui. O botão compartilhar ele tem um ID. Tá? Então vamos ver aqui. Como tem o mesmo nome aqui da outra tag, então vai ser bem simples, porque a gente só precisa tirar o parênteses, apagar o que está aqui dentro e substituir pelo ID. Só que percebam que ele tem 171 elementos com esse mesmo ID. Então, para a gente não faz sentido utilizar o ID, porque não vai dar certo. Mas como a gente está vendo que ele tem o texto compartilhar, então a gente pode sim utilizar esse texto para poder pegar o nosso elemento. Nesse caso, a gente vai utilizar o contains text, que vocês já sabem como utilizar. Prontinho, ele pegou aqui nossa opção. Então, essa parte aqui já está pronta. A gente vai chamar aqui de prova. Prontinho. Agora, a gente só faz construir as nossas keywords personalizadas. Aqui a gente vai utilizar o Open Browser, que vocês já conhecem. A gente passa aqui a URL e o browser, tá? Sempre confere que tem 2 espaços no mínimo, tá? Para não dar problema com a indentação. Como essa keyword é só referente a acessar o site do YouTube, então a gente não faz mais nada nela. Digitar o nome da música, a gente vai usar outra keyword conhecida, que é o input text, em que a gente vai passar o input pesquisa e o texto que a gente vai informar, que no caso é o nome da música. Verificando novamente, né, se tem 2 espaços, que é bem importante. Como essa keyword é só para o nome da música, então a gente não vai fazer mais nada nela. Mesma coisa aqui, clica no botão buscar, outra keyword conhecida, que a gente vai passar aqui o botão pesquisar, clicar no botão pesquisar,
Então a gente só vai passar aqui o nosso elemento. E esse aqui também, mesma coisa, clique element, passando o primeiro, que vai ser a primeira opção da lista. E aqui, pessoal, vai ser o nosso assert, ou seja, a nossa verificação para ver se de fato a página que abriu tem um elemento de página aberta. Então, para isso, a gente vem aqui, ó, e pesquisa pelo Selenium Library Keywords, que é um site que você já tem, mas eu vou deixar novamente na descrição do vídeo. E vocês podem observar aqui que a gente vai precisar de uma keyword do tipo assert, ou seja, uma keyword da categoria should. No nosso caso, a gente precisa verificar se o elemento ele está visível na tela depois que a gente clicar em play no vídeo. Então, a keyword que a gente vai precisar é essa aqui, element should be visible, que o elemento ele deve estar visível. Então, a gente volta aqui e põe isso aqui. O único argumento que ele precisa é o elemento. Então, a gente vai passar aqui a prova. A gente passou aqui a prova. E agora, a gente vai deixar o vídeo aberto por 1 segundo. E depois disso, a gente vai fechar o navegador, que é uma outra keyword conhecida, né? A única que a gente não tinha visto ainda é essa aqui do should, mas essa é essencial, porque como já falei anteriormente, se vocês apenas automatizam passos, não fazem nenhuma verificação, vocês não estão construindo um teste, vocês estão apenas automatizando um processo. Então ela é essencial. Vamos rodar aqui e ver o que acontece. Prontinho. Vamos rodar aqui e ver o que aconteceu. Bom, vocês já perceberam que demorou tempo demais. Então isso significa que deu algum problema. Podem fechar aqui e voltem para o robot. Bom, o problema que ele deu aqui é que ele está dizendo que ele não localizou esse elemento aqui, que seria, no caso, o primeiro da lista. Mas isso aqui já era um erro esperado. Por que que isso acontece? Porque ele tenta localizar o elemento antes do YouTube retornar os resultados do nosso teste, né, da nossa pesquisa, no caso. O YouTube não retornou os vídeos, ele tenta procurar e por isso não encontra. Então, nessa situação, como eu falei para vocês, que não é bem legal, não é tão legal utilizar o sleep, então a gente vai utilizar uma outra keyword que espera até o elemento ficar visível na tela e aí sim ele executa uma ação. A gente vai utilizar uma keyword da categoria wait until. No nosso caso, é wait until is visible, porque ele vai esperar até que o elemento fique visível na página e aí sim ele executa a ação. A gente vai colocar ele aqui, porque ele vai esperar até a página carregar com os resultados e depois vai clicar. E a gente também vai colocar ele aqui, ó, porque ele primeiro vai esperar o vídeo ser aberto, tá? Para depois ele verificar que de fato ele tem que ter esse tempo. A gente passa dois argumentos nesse caso aqui, pessoal. O locator, que a gente está esperando, e também a gente passa o tempo. Eu vou passar aqui 10 segundos, porque eu acho que é mais do que o suficiente, mesmo eu entendendo, né, que com menos a minha internet funcionaria. Mas sejam justos com a internet de vocês. Coloquem o tempo que vocês julguem necessário. No meu caso, vou passar 10 segundos para ambos. Eu não vou substituir aqui esse sleep, porque de fato eu quero que o vídeo fique aberto por 1 segundo, tá? Eu de fato quero isso, não quero esperar nada. Então, eu vou colocar aqui. A gente só não pode utilizar o sleep, né? Não é tão legal utilizar quando a gente precisa que nosso teste espere por algo, tá? Ou coisas do tipo. Mas, quando a gente quiser, de fato, pausar um tempo, a gente pode utilizar essa keyword sim. Limpa aqui o nosso terminal e vamos executar de novo o nosso teste e ver o que acontece.
Prontinho. Ele executou nosso teste, verificou aquilo tudo e nosso teste passou. Bom, então por hoje é isso. Vocês já viram como a gente consegue encaixar o BDD aqui no nosso cenário de testes, né? Fica uma forma muito mais organizada, muito mais clean de se trabalhar. Então, a partir daqui, a gente vai estar executando os nossos testes e construindo nossos cenários com base no BDD. Então, é importante que, se vocês não saibam de fato o que é, estudem, tá? Também, se vocês estiverem evoluindo, não esqueçam de estar postando no LinkedIn e me marcando lá para a gente conseguir acompanhar e saber que esse vídeo está ajudando vocês de alguma forma. E também não esquece de dar o like e compartilhar com seus amigos aí que também querem aprender a ferramenta. Então por hoje é isso. Eu encontro vocês no próximo tutorial. Um abraço.